só nos informe a sua intenção de estar aqui, para que tudo fique devidamente organizado. Amém? Tudo certinho, anotado aí? Graças a Deus. Vou convidar o Marconi. Vai compartilhar a palavra do Senhor conosco. Muito obrigado. Honra ter você aqui. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Abençoe. Bom dia, igreja. Acostumado a ministrar à noite, estou dando boa noite. Que a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Amém? Louvado seja. Antes de iniciar essa ministração, eu já quero antecipar os parabéns às mulheres. E amanhã comemora-se o Dia Internacional das Mulheres. E não deixando por falar, as mulheres têm muito bem feito para o ministério de Deus, como aquelas mulheres outrora fez no ministério de Jesus. Muito teve a ajuda das mulheres no ministério de Jesus. E não por menos, hoje em dia as mulheres também têm feito pelo ministérios de nossos pastores aqui, guiados por Deus. Muitas Déboras, muitas Marias, muitas Anas, muitas Dorcas, muitas Dâmares têm feito maravilha, ajudando os nossos pastores hoje a levar a palavra de Deus, o evangelho, esse evangelho pacificador para aqueles ainda que não entendem e não compreendem o que o Cristo quer falar com a gente. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Marcos, ainda continuando o estudo desse livro, as ministrações que esse evangelho tem nos ensinado, no livro capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 30. Amém? Marcos 24, capítulo 7, versículo 24 até o 30. Amém? Já encontraram? Algum irmão precisando de misericórdia? Até achar. Amém? Vamos ler então o que a palavra de Deus diz a nós nesse momento. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Amém? Que palavra bonita. É até uma coincidência nós antecedermos aqui o Dia das Mulheres, e essa palavra veio calhar, nos mostrando mais uma mulher que se mostra como uma intercessora. E é muito válido que Jesus está citando, ele não cita o nome dessa mulher, mas isso não é necessário a gente saber o nome, mas é necessário a gente saber o que essa mulher estava fazendo, amém? Nesse mesmo capítulo 7, a gente vê Jesus sendo interrogado a partir do versículo 1 até o 23, interrogado pelos fariseus, e Jesus os confronta. E não é a primeira vez, se a gente verificar em todo o capítulo, desde o capítulo 2 por 3 vezes, e no capítulo 3 por 2 vezes, Jesus foi interrogado pelos fariseus, e Jesus, pela palavra, vai lá e confronta os fariseus. E nós vemos aqui que Jesus, ele interroga e confronta os fariseus no capítulo 7, a partir do versículo 1, sobre a impureza. Que os fariseus achavam que as pessoas impuras não tinham direito
Já no versículo 24, Jesus vai para onde? Para uma cidade impura, que é aquela cidade que está praticamente a 60 quilômetros ali do território de Nazaré, praticamente 60 quilômetros longe da cidade de Cafarnaum, e Jesus, com os discípulos, ele procura essa cidade, Tiro e Sidom, região ali da Grécia, dos fenícios, né? Os helênicos. Jesus procura ali, procura ficar um pouquinho oculto, procurando privacidade. E não só por privacidade, mas também por deixar de ser considerado hostil perante os fariseus, mestres da lei. Mas Jesus sabia que em terras pagãs também os fariseus não iriam para lá. Por isso Jesus, não vou para esse território, pelo menos não vou ter esse desconforto de estar sempre confrontando os fariseus. Mas é impossível Jesus ficar oculto, porque as mensagens deles eram demasiadamente poderosas, e aonde que Jesus fosse, as mensagens deles já tinham chegado. Porque mesmo Jesus não chegando até aquela cidade, circunvizinhas ali do território de Nazaré, ali de Jerusalém, mas muitas pessoas ouvindo as benfeitorias, os milagres de Jesus, vinham daqueles territórios para conhecer Jesus e aprender um pouco da mensagem. E Jesus não teve essa privacidade. Esse texto diz que essa mulher vai ao encontro de Jesus, clama por Jesus por misericórdia, pela sua filha que estava acometida por um demônio, e Jesus praticamente diz essa parábola para essa mulher: não é bom que eu dê a comida para os filhos. Em Mateus capítulo 15, narra esse mesmo texto, e Jesus fala que primeiro ele tem que alimentar os filhos perdidos de Israel, que é o povo prometido de Deus. E essa mulher reconhece que Jesus poderia fazer esse milagre na vida dela. E ela diz, ela contrapõe a resposta de Jesus. Mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. E a gente é bom lembrar, porque quando a gente tem um parente, que às vezes ele é muito bom de culinária, a gente vai visitar a casa desses parentes, quando chega lá a gente sabe que ele sempre à tarde faz aquela broinha com erva doce. Minha esposa ama muito uma broa com erva doce. E às vezes a gente chega lá, a gente fala: você fez aquela broa? Aí fala assim: não tem, só tem um restinho. Eu falo assim: não, mas pelo menos esse pouquinho já me sustenta. É a mesma coisa dessa mulher aqui. Ela sabia que aquele alimento que Jesus estava passando, aquele evangelho, aquela salvação, a graça, era para o povo de Israel. Mas ela reconhece também que pode ter um pouquinho desse alimento. Ela fala: esse restinho que me sobra, que cai da mesa do Senhor, eu também posso alimentar os meus filhos. Mas você vê aqui nessa mulher, não somente o desejo de curar a filha, mas o desejo também de adorar. Porque a palavra diz que ela vai ao encontro de Jesus e chega ali, ela se atira aos pés de Jesus. É o momento de adoração que ela tem a Jesus. No versículo 25 e 26, uma mulher que tinha raiz pagã, extremamente aflita, vai atrás do mestre, suplica em compaixão pela cura de sua filha, devido ao fato de sua filha ainda pequena estar possuída por um demônio. É muito bom a gente saber que aqui está falando sobre uma oração de intercessão. A mulher está ali diante de Jesus intercedendo pela sua filha. E o que é uma intercessora? O que é um intercessor? Muitas vezes a gente conhece mulheres intercessoras. Na igreja a gente vê poucos homens que intercedem, mas existem homens que intercedem pelos outros. Pela família, pelos filhos, pela esposa. Da mesma forma também mulheres intercedem pelos seus filhos, pelas famílias, pelos esposos, pelos entes queridos. E aqui nós vemos aqui uma mulher intercessora. O que é um intercessor? Intercessor é como se fosse: eu vou pagar uma dívida que não é minha. Ela intercede pelas outras pessoas. Ela sente aquela dor que as pessoas estão passando na entranha. Aqui, essa mulher estava sentindo a dor que a filha estava passando. Ela praticamente foi até Jesus interceder pela filha dela, porque ela sentia no coração dela e sentia nas suas entranhas o sofrimento que a filha estava passando.
Alguns estudiosos falam que esse demônio era tão sutil na vida da filha que a filha ficava amarrada na cama. E ela sentia aquele sofrimento que a filha estava passando. Então ela chega até Jesus e suplica por misericórdia de Jesus para salvar a filha. E Jesus chega e diz: não é bom que eu dê a comida para você, porque naquela época o pessoal judeu, ele tinha o costume de chamar os pagãos de cães imundos. Mas essa palavra cachorrinho, no grego, ela está no diminutivo. E o que significa essa palavra para os gregos? É animais de estimação, mascote. Não era costume aquele povo ter criação em casa, principalmente de cachorro. Naquela época os cachorros eram mais silvestres, era cachorro que não era domesticado como hoje. Hoje a maioria das pessoas tem um cachorro em casa, porque já é um animal de estimação e mascote. Muitos desses animais já passam a ser parte da família. A gente sofre até por esses animais. E ela, entendendo o que o nosso bom pastor Jesus Cristo diz a ela, a respeito de cachorrinho, Jesus estava dizendo que eu vim para trazer as boas novas para os filhos de Israel. Por enquanto, você não tem direito a essas boas novas. Mas é o próprio Deus encarnado que estava ali. Ele veio para cumprir o plano de Deus. Até então, a salvação estava vindo para o povo judeu. Mas era o Deus encarnado que estava perante aquela mulher. E, consequentemente, ela disse: mas até os próprios cachorrinhos, até os próprios animais domésticos, esses pets, esses mascotes que nós temos em casa, eles comem de algumas migalhas que caem da mesa. E Jesus entendeu o coração daquela mulher. Jesus estava fazendo aquilo não por ser mal educado com a mulher, não de rejeitar ela por ela ser pagã, por ela ser impura. Mas ele estava sondando o coração daquela mulher. Ele estava verificando até onde a fé daquela mulher consistia. Ele estava verificando que, através de uma pequena fé, a sua fé pode aumentar, principalmente diante do Pai. Charles Spurgeon diz o seguinte, que uma pequena fé leva o homem a Deus, mas uma grande fé traz Deus até você. Então, meus irmãos, a nossa fé tem que ser uma fé crescente, porque nós vamos trazer Deus até nós, nós vamos trazer o reino de Deus até as nossas vidas, e milagres acontecem. Se nós anteceder esse capítulo, esse livro de Marcos, no capítulo 6, nós podemos ver que ali na cidade onde Jesus nasceu, onde ele era conhecido, ele não era conhecido pela sua divindade como filho de Deus, ele era conhecido como filho do carpinteiro. E por muito dessa incredulidade, milagres não pôde acontecer naquela cidade. Então, meus irmãos, é muito bom a gente ter a consciência e colocar no nosso coração, pedir que o Espírito Santo venha falar através do nosso coração, pelas palavras ditas por Deus aqui nesse livro, que é a nossa prática de fé. Que a fé, quando ela é pequena, leva o homem a Deus, mas como essa fé é crescente e vai aumentando, ela traz o reino de Deus até a nós, ela traz Deus até a nós. E não ser o contrário, como aconteceu lá na cidade de Jesus, que ele, seguindo o versículo, ele fala que o juízo do Senhor será pior sobre os incrédulos, pior do que em Sodoma e Gomorra. Então é muito importante a gente mover a nossa fé, procurar estar sempre perto de Jesus, sempre perto da palavra de Deus, em comunhão. E é notório que devemos manter a nossa fé de forma crescente, assim alcançaremos maravilhas do Senhor. E na sequência desses versículos, nós podemos ver a partir do versículo 27 e 28. Os judeus consideravam os habitantes daquela terra como cães imundos, como eu já havia dito. Muitos pensavam que o Senhor Jesus tratou aquela mulher de forma rude, mas não. É como eu disse, Jesus estava verificando o coração daquela mulher. E Jesus pôde ver que ela não estava ali apenas suplicando pela sua filha, mas ela também estava ali adorando primeiramente a Deus. Nós podemos ver o seguinte, que desse modo, um argumento brilhante, ela contrapôs a palavra de Jesus e disse que ficaria satisfeita com apenas as migalhas dos cães que caem da mesa do Senhor. Jesus nos ensinou por ocasião no livro de Mateus, capítulo 7,
versículo 7. Eu vou citar, não vou citar todo esse versículo que vai de 7 a 11, mas o que vai caber a nós aqui nesse momento, só o versículo 7. Pedi, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Nós podemos ver aqui a forma verbais desse versículo, denota uma ação contínua e persistência. A nossa vida tem que ser de persistências na presença do Senhor. Nós temos que estar sempre aprendendo com o Senhor, aprendendo com o Evangelho de Cristo, aprendendo com os livros de Cristo, com as epístolas que Paulo nos ensina. Como o pastor falou aqui, vamos estudar agora sobre Romano, que vai ser muito benéfico para nossas vidas. A Bíblia é a nossa prática de fé. E nós devemos continuar aprendendo, pedindo a Deus, buscando primeiramente a Deus, procurando achar Deus, e que nossas bênçãos serão proferidas até a nós. E algo importante aqui, que nos mostra aqui, Jesus poderia ter curado aquela filha de imediato, porque Jesus tem onisciência. Ele sabia o que a filha dela estava passando, mas Jesus, naquele momento que ele estava testando o coração dele, às vezes está testando o nosso coração. Quantas vezes nós paramos para orar, pedindo algo a Deus, agradecendo a Deus, intercedendo por alguém, e demora esse milagre acontecer. Quantas vezes as nossas noites duram, a gente esperando o amanhecer para vir a bonança. Pode ser um mês, 2 meses, uma semana, mas quantas vezes demora? É Deus tratando o nosso coração. Mas a nossa oração não fica em vão. Certo dia ela chega. Talvez possa ser uma resposta sim, talvez possa ser uma resposta não. Mas a resposta do Senhor sempre é melhor para nós, sendo ela sim, sendo ela não. E essa mulher ficou aguardando a resposta de Deus. E Jesus demonstra a sua divindade curando a filha da mulher sem mesmo estar presente humanamente diante daquela menina. Assim que a mulher denotou e Jesus configurou o coração dela, viu que aquela alma estava sendo uma alma intercessora pela filha, vendo através daquela mulher uma adoração, Jesus já estava manifestando o milagre na filha dela, mesmo distante lá na casa dela. Isso nós podemos também trazer ao nosso coração. Nós oramos, estamos aqui hoje orando a Deus, intercedendo por filhos. As mulheres aqui estão intercedendo por maridos. Algumas mulheres aqui estão casadas, querendo que os filhos, querendo que os esposos estivessem aqui presentes. Mas Deus está fazendo um milagre lá. Muitas mulheres aqui estão orando por filhos que estão doentes, filhos que estão perdidos pelas drogas, filhos que às vezes passam a noite nas ruas e as mulheres estão ali ajoelhada, orando a Deus. Um dia Deus vai ouvir essa oração, quer dizer, Deus já ouviu, mas Deus está tratando do seu coração para que esse milagre venha acontecer. Eu vou citar algo aqui interessante, não é história, é verídico. Isso aconteceu na Inglaterra há muitos anos atrás. Uma mulher tinha 19 filhos, esposa de um pastor. Pastor com dificuldades financeiras, é claro, hoje em dia com 2 pessoas, 2 filhos, você já tem uma certa dificuldade. Esse pastor ainda tinha dificuldade no seu ministério, ainda tinha 19 filhos para cuidar. Mas essa mulher, botava ordem dentro da sua casa. Aqueles 19 filhos obedeciam essa mulher enquanto o pastor estava no ministério. Os filhos tinham horário para tudo. E todos os dias durante a semana, essa mulher tinha 1 hora por dia para interceder pelo marido e para interceder por cada filho. Imagina você orar pelo teu marido, orar por 19 filhos e ainda cuidar da casa. Mas ela tirava 1 hora por dia e os filhos não atrapalhavam. Os filhos sabiam, esse momento eu não posso atrapalhar minha mãe que ela está orando. Certa vez, aconteceu uma tragédia na casa dessa mulher. O esposo não estava, começou um incêndio na casa dessa mulher, os vizinhos vieram e começaram a acolher essa mulher. Tirou um filho, tirou 2 filhos, imagine você tirar 19 pessoas de dentro de uma casa, e sobrou um. E ela procurando saber pelo nome quem está faltando, sempre o último nome é aquele que está no sofrimento que a gente lembra, né? Aí esse vizinho foi lá e conseguiu
resgatar esse filho. E ela falou: esse é um tição tirado do fogo. É um versículo que está lá em Zacarias 3:2. Palavras de Deus. E só para nosso conhecimento, essa pessoa que foi resgatada lá do fogo é John Wesley. É o homem responsável pelo metodismo na Inglaterra, é o homem responsável pelo avivamento espiritual na Inglaterra. E o irmão dele também, se eu não me engano, acho que é Roberto Wesley, responsável por mais de 8.000 hinos evangélicos. Então é muito importante, minhas irmãs, não só as mulheres, mas nós homens também, sermos intercessores. Porque a palavra nos ensina que a partir do momento que a gente intercede pelo próximo, as bênçãos do Senhor recaem sobre nós até chegar naquela alma que a gente está intercedendo. Amém? E nós podemos ver aqui também nesse pequeno trecho, são apenas 6 versículos, né? Mas de grande valia para o nosso coração. Aqui também mostra 2 atributos manifestados pelo próprio Jesus, próprio Deus encarnado. Onipresença. Jesus se faz presente em todo lugar ao mesmo tempo, mesmo estando em outro lugar, em outra casa, ele realizou um milagre estando em outro lugar. Aqui não fala qual é a distância que essa mulher percorreu para encontrar Jesus. Talvez ela deve ter andado algumas léguas, deixando a sua filha em casa. Não cita se ela deixou a filha com mais alguém, mas ela fala que deixou a filha em casa e foi atrás de Jesus. É muito bom quando a gente está com problema, a gente primeiramente levar os nossos problemas, as nossas súplicas, primeiramente aos pés do Senhor. Muitas vezes a gente está com problema, o que nós fazemos? Procura problemas financeiros, a gente não coloca aos pés do Senhor. Que atitude você vai tomar? A primeira coisa que nós fazemos é o quê? Vamos fazer um empréstimo no banco, vamos procurar um agiota, aí começa a vir aquela bola de neve na nossa vida. Mas se primeiramente a gente procurar o Senhor Jesus, que é o Deus da provisão, o nosso Jeová Jirê, ele vai nos dar discernimento correto do que nós vamos fazer em relação às nossas finanças, em relação também a nossos problemas de enfermidade. Vamos colocar primeiro diante de Deus, que ele vai nos dar a solução. Se for para a gente operar, Deus vai manifestar o milagre ali na mão daquele médico que vai fazer a operação. Se for para curar, como Jesus fez aqui, essa cura espiritual, Deus vai manifestar. E primeiramente falando para os irmãos, esse tipo de enfermidade somente Deus pode curar. Enfermidade espiritual, enfermidade emocional. Alguns problemas Deus encaminha um médico, encaminha um advogado, encaminha um irmão próximo de você para te ajudar. Outro atributo mostrado por Jesus aqui é a onipotência. Somente Jesus pode manifestar milagres de cura e libertação demoníaca. Se você vê que você tem algum parente que está com alguma possessão, que está praticamente endemoniado, clame ao Senhor. Somente Deus tem poder para tirar essas possessões. Amém? Eu queria trazer rapidinho para os irmãos, aplicando, e é notório os irmãos saber que as minhas ministrações não são muito longas, que eu não tomo muito tempo, mas hoje também nós temos a ministração da ceia do Senhor, para não tomar muito tempo. Quero trazer 2 aplicações. Primeiro, uma mãe intercessora tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. A mãe que intercede pelos seus filhos, como essa mulher cananeia, essa mulher pagã aqui, ela sabia do sofrimento do filho. E você, quando intercede pelos seus filhos também, você sabe o que ele está sentindo. Você sente no seu coração, você sente na entranha o que está acontecendo. Você passa a se doer pelo seu filho. Imagine uma mãe vendo um filho chorando, com dores, você passa também a sentir. Eu e a minha esposa não tivemos filhos, mas temos sobrinhos que faz parte como se fosse filho. Quando eles estão passando mal, a gente sente aquele mesmo sentimento que eles estão passando. Nós passamos a interceder. Então é muito bom, mães, pais também que estão aqui. Isso aqui não é só destinado a mulheres, não. Mas todos nós que somos cristãos, somos intercedores. Intercede pelos seus entes queridos. Sofra o que ele está sentindo. Eu estava falando com a minha esposa. Aquele que intercede é como ele está pagando uma dívida que não é dele. É aquele que está sentindo uma dor que não está manifestada dele, mas ele sente. Amém, meus irmãos? Outra aplicação que eu trago para os irmãos
Uma mãe intercessora transforma a necessidade em adoração. Aquela mãe transformou sua necessidade em oportunidade de prostrar-se aos pés de Cristo. Transformou o seu problema em altar de adoração. Transforme o seu problema em altar de adoração perante ao Senhor. Porque Deus tem que ser glorificado e exaltado sempre. Não é só porque você está passando dificuldade que você vai deixar de adorar a Deus. Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Nos caminhos de dificuldade, Deus está presente. Nos caminhos, quando você estiver nas montanhas, Deus se vai fazer presente. Mas não anule Deus da sua vida quando você estiver no bom prazer, nas bonanças da sua vida. Glorifica a Deus quando você estiver ali também no deserto. Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Primeiro vamos reconhecer o senhorinho de Deus na nossa vida, para que depois nós venhamos conhecer o bom pastor da nossa vida. É bom que nós possamos saber que Deus não é apenas o nosso pastor, Ele é o Senhor das nossas vidas e nunca vai te abandonar. São palavras de Cristo: eu nunca vou te abandonar. Você pode estar passando por qualquer dificuldade, mas Deus está ali contigo. Se as coisas não estão acontecendo nesse momento, é porque Deus está sondando o seu coração. Salmo 139 fala: Senhor, sonda-me, sonda meu coração e vê se há algum caminho mau. Se o seu coração tiver um caminho mau, pede a Deus para sondar o seu coração, que Ele vai guiar pelos caminhos eternos. Amém, meus irmãos? É o que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã, principalmente aqui, como eu já disse, pedindo a Deus que Ele derrame mais bênção nas vidas das mulheres das nossas vidas, as mulheres aqui intercessoras desse ministério, que não deixando de lado também os homens, que eles passem a adorar a Deus, a interceder, que nós continuemos aos pés da cruz, como foi dito aqui nesse louvor, adorando a Deus nas dificuldades, na alegria, na tristeza, porque Deus é bom o tempo todo. Amém, meus irmãos? E Deus é o nosso Deus Emanuel, Deus conosco. As dificuldades passam, os problemas passam, e Deus permanece eterno na nossa vida. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra? Senhor Deus, eu quero, Pai, no nome de Jesus, te louvar e te agradecer, bendizer o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado por essa mulher, por essa experiência dessa mulher cananeia em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Pai, aprender com essa mulher, sendo intercessora, não somente intercessor, Pai, mas também ser um adorador a Ti, Senhor. A palavra diz que ela foi ao Teu encontro e se atirou aos Teus pés, Pai. Que a cada dia das nossas vidas nós possamos ser o mesmo, Pai. Procurar mais o Senhor, Pai, como no ar que nós respiramos, Pai. Que nós possamos nos ajoelhar diante de Ti, Senhor. Colocar em Ti, Senhor, nossos agradecimentos, as nossas petições, o nosso clamor, Senhor, nossas intercessões, Pai. Orando, Pai, jejuando, lendo a Bíblia, Pai, meditando nessa palavra e aprendendo cada versículo que o Senhor nos deixou. Senhor, eu peço, Senhor, que venha abençoar essa igreja em nome de Jesus, em especial as mulheres, Pai, que amanhã nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Que a graça do Senhor seja manifestada na vida de cada um. Que a sua misericórdia venha em nossas vidas, Pai, porque se não fosse a sua misericórdia, nós já estaríamos destruídos, Senhor. Que o teu amor, Senhor, possa ser pleno em nossas vidas, Pai. E que o Senhor continue sendo o nosso sustento, o nosso pão diário. Em nome de Jesus nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, e nós vamos procurar sempre, Pai, andar nos teus caminhos, nos teus preceitos, procurando levar a Ti um culto, Pai, de excelência, um culto racional. Nós te glorificamos e bendizemos. Amém. Louvado seja teu nome. Fica de pé, igreja. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida, Jesus.
sangue. Tua cruz mostra sua graça, fala do amor do Pai, me prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Pedir para nossa equipe do diaconato já distribuir os elementos. Enquanto eles são distribuídos, continue a adorar ao Senhor. Peça ao Senhor, como o salmista diz: sonda-me, ó Deus. Peça ao Espírito para sondar o seu coração. Peça para que a bondade de Deus te encontre. Porque a Bíblia diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Precisamos verificar se há em nós algo que precisamos deixar na cruz. Precisamos deixar de fazer ou viver algumas obras. Portanto, peça ao Espírito para sondar o seu coração. Que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. E descansarmos totalmente na soberania e no amor de Deus. Então, você pega os elementos aí. Medite acerca disso, em nome de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Intercedeu por sua filha. Acho que a ceia é como nós nos achegando a Jesus, intercedendo a nossa própria salvação, dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso do Seu amor. Jesus, eu preciso da Sua graça. Mas a ceia nos lembra também, ou nos faz ver, que é a resposta de Jesus dizendo: eu te perdoo. Vai, a sua fé te salvou, não tenha medo. A ceia é Jesus entregando seu corpo na cruz por nós, entregando a sua vida. Jesus dizendo que o perdão dele está disponível a todo aquele que nele crê, a todo aquele que colocar a sua fé na obra e no sacrifício de Jesus. Quando ele deu seu sangue, seu corpo, todo aquele que tiver essa fé encontra salvação. Portanto, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, ele falava da tradição. A tradição que vinha, de celebrar a ceia. Quando Jesus celebrou a última Páscoa, transformou aquilo na mesa do Senhor, a Páscoa que dizia respeito à libertação do povo. Agora Jesus mostra que Ele é o nosso libertador. Jesus disse, e a palavra diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão
o alimento, Jesus é o nosso alimento. Jesus é o nosso sustento. Jesus é aquele que nos mantém de pé. Mais do que o alimento físico, Jesus deu graça e disse: isso é o meu corpo, é Jesus que quer te alimentar. Jesus precisa ser o nosso alimento diário. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Isso é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque havia uma aliança de sangue. Naquele tempo e no passado, as pessoas se aliançavam umas com as outras e se aliançavam com os deuses, as divindades, através do derramamento de sangue. Faziam sacrifícios de animais. Algumas culturas até faziam sacrifícios humanos. Precisava ter o derramamento de sangue para ter uma aliança verdadeira, uma aliança real. Os povos pagãos sacrificavam animais para ter paz com Deus. E Jesus disse: esse cálice é a nova aliança. Agora eu faço uma nova aliança mais poderosa do que qualquer derramamento de sangue já feito, porque esse é o sangue do Cordeiro vivo, Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O povo eles escolhiam os melhores animais, mas nem o animal mais perfeito teria um sangue tão perfeito como o daquele que não teve nenhum erro, nenhum pecado, aquele que andou em santidade de vida. O sangue dele, Jesus disse: é o meu sangue que é dado por vós, é o meu sangue que é derramado por vocês, é a nova aliança. Por meio desse sangue não mais é necessário que sejam derramados sangue, porque o meu sangue foi derramado por vocês, é a nova aliança. E essa aliança, meus irmãos, por nós é inquebrável. Jesus te chamou, Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Ele escreveu esse nome com o sangue dele. Não tem nada que possa apagar o seu nome do livro da vida. Portanto, participar da ceia é esse momento de tanta alegria, de nos lembrarmos que com o sangue dele, ele escreveu o nosso nome na eternidade. Isso nos faz ter vontade de viver para ele, de adorar a ele, de agradecê-lo por tudo que ele fez. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Existe essa certeza no seu coração, do sacrifício de Jesus pela sua vida. Existe essa convicção de que os seus pecados foram perdoados pelo Senhor, de que Ele é o seu Senhor e Salvador, de que você se arrepende dos seus erros. Existe essa convicção. Eu te convido para juntos, como igreja, comermos do pão e bebermos do cálice. Nós vamos celebrar ao Senhor, porque a ceia diz que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. O nosso Senhor virá. O nosso Senhor não ficou morto naquela cruz. O nosso Senhor não foi vencido. O sangue derramado dele não foi em vão. Ele está vivo, e como celebramos, como nós dissemos agora na ceia, Ele voltará para nos buscar. Então vamos adorar ao Senhor em gratidão ao que Ele fez, em nome de Jesus. Som da minha
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor, pode aplaudir, fique à vontade. Glória a Deus. Essa seja uma semana maravilhosa para você, semana cheia da graça, da unção, do favor de Deus sobre sua vida. Você desfrute de comunhão e intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Marcone, pela palavra. Glória a Deus, uma bênção em nossas vidas. Meus irmãos, que esse seja um domingo maravilhoso para você também, de descanso, de refrigério, de comunhão, de relacionamentos, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótima semana para você. Vai com Deus. Nos vemos no próximo encontro, se Deus quiser.